Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje você inicia a série completa do livro Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel, começando pelo prefácio. Ao longo desta série, você vai aprender passo a passo os princípios que podem transformar sua mente, sua vida e seus resultados. Prepare-se para descobrir o poder da sua mente e aplicar ensinamentos que realmente funcionam. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que enviarmos um novo capítulo. Vamos à leitura. O Sistema da Chave Mestra, Charles F. Haanel. Prefácio. Alguns homens parecem atrair sucesso, poder, riqueza e realizações com pouquíssimo esforço consciente. Outros conquistam com grande dificuldade, e ainda outros fracassam completamente em alcançar suas ambições, desejos e ideais. Por que isso acontece? Por que alguns homens realizam suas ambições facilmente, outros com dificuldade, e outros ainda não as realizam de modo algum? A causa não pode ser física, pois, se fosse, os homens fisicamente mais perfeitos seriam os mais bem-sucedidos. A diferença, portanto, deve ser mental, deve estar na mente. Assim, a mente deve ser a força criadora, deve constituir a única diferença entre os homens. É a mente, portanto, que supera o ambiente e todo e qualquer outro obstáculo no caminho dos homens. Quando o poder criador do pensamento é plenamente compreendido, seus efeitos revelam-se maravilhosos. Contudo, tais resultados não podem ser obtidos sem aplicação adequada, diligência e concentração. O estudante descobrirá que as leis que governam o mundo mental e espiritual são tão fixas e infalíveis quanto as do mundo material. Para alcançar os resultados desejados, é necessário, então, conhecer a lei e cumpri-la. O cumprimento correto da lei mostrará produzir o resultado desejado com exatidão invariável. O estudante que aprende que o poder vem de dentro, que é fraco apenas porque dependeu de ajuda externa, e que, sem hesitar, se lança sobre o próprio pensamento, endireita-se imediatamente, mantém-se ereto, assume uma atitude dominante e realiza milagres. É evidente, portanto, que aquele que deixa de investigar plenamente e de tirar proveito do maravilhoso progresso que está sendo feito nesta última e maior das ciências, em breve ficará tão atrasado quanto o homem que se recusasse a reconhecer e aceitar os benefícios que advieram à humanidade por meio da compreensão das leis da eletricidade. Certamente, a mente cria condições negativas com a mesma facilidade com que cria condições favoráveis, e quando, consciente ou inconscientemente, visualizamos todo tipo de carência, limitação e desarmonia, criamos essas condições. É isso que muitos fazem inconscientemente o tempo todo. Essa lei, assim como todas as outras, não faz acepção de pessoas, mas está em operação constante e traz implacavelmente a cada indivíduo exatamente aquilo que ele próprio criou. Em outras palavras, tudo o que o homem semear, isso também colherá. A abundância, portanto, depende do reconhecimento das leis da abundância e do fato de que a mente não é apenas a criadora, mas a única criadora de tudo que existe. Certamente, nada pode ser criado antes que saibamos que pode ser criado e então façamos o esforço adequado. Não há hoje mais eletricidade no mundo do que havia há 50 anos, mas até que alguém reconhecesse a lei pela qual ela poderia ser posta a serviço, não obtínhamos nenhum benefício. Agora que essa lei é compreendida, praticamente o mundo inteiro é iluminado por ela. O mesmo ocorre com a lei da abundância. Somente aqueles que reconhecem a lei e se colocam em harmonia com ela participam de seus benefícios. O espírito científico agora domina todos os campos de esforço. As relações de causa e efeito já não são mais ignoradas. A descoberta de um domínio regido por leis marcou uma época no progresso humano.
Ela eliminou o elemento de incerteza e capricho da vida dos homens e substituiu-o por lei, razão e certeza. Os homens agora compreendem que para todo resultado existe uma causa adequada e definida. Assim, quando se deseja um determinado resultado, busca-se a condição pela qual, e somente pela qual, esse resultado pode ser alcançado. A base sobre a qual toda lei se apoia foi descoberta pelo raciocínio indutivo, que consiste em comparar vários casos isolados entre si até que se perceba o fator comum que dá origem a todos eles. É a esse método de estudo que as nações civilizadas devem a maior parte de sua prosperidade e a parte mais valiosa de seu conhecimento. Ele prolongou a vida, mitigou a dor, transpôs rios, iluminou a noite com o esplendor do dia, ampliou o alcance da visão, acelerou o movimento, aniquilou a distância, facilitou a comunicação e permitiu aos homens descerem ao mar e ascenderem aos ares. Que surpresa, então, que os homens logo se esforçassem por estender as bênçãos desse sistema de estudo ao seu modo de pensar, de modo que, quando se tornou claramente evidente que certos resultados seguiam um método particular de pensamento, restou apenas classificar esses resultados. Esse método é científico e é o único método pelo qual nos será permitido conservar aquele grau de liberdade e autonomia que nos habituamos a considerar como um direito inalienável, pois um povo está seguro em seu próprio país e no mundo somente se a preparação nacional significar coisas como um crescente excedente de saúde, eficiência acumulada nos negócios públicos e privados de qualquer natureza, avanço contínuo na ciência e na arte de agir em conjunto, e o esforço cada vez mais dominante para fazer com que todos esses aspectos e todos os demais do desenvolvimento nacional se concentrem e girem em torno da elevação da vida, individual e coletiva, para a qual a ciência, a arte e a ética fornecem orientação e motivos reguladores. A chave mestra baseia-se na verdade científica absoluta e revelará as possibilidades que jazem adormecidas no indivíduo, ensinando como podem ser colocadas em ação poderosa, a fim de aumentar a capacidade efetiva da pessoa, trazendo energia adicional, discernimento, vigor e elasticidade mental. O estudante que adquirir a compreensão das leis mentais aqui expostas passará a possuir a capacidade de alcançar resultados até então inimagináveis e cujas recompensas mal podem ser expressas em palavras. Ela explica o uso correto tanto dos elementos receptivos quanto dos ativos da natureza mental e instrui o estudante no reconhecimento das oportunidades, fortalece a vontade e as faculdades de raciocínio e ensina o cultivo e o melhor uso da imaginação, do desejo, das emoções e da faculdade intuitiva. Concede iniciativa, tenacidade de propósito, sabedoria na escolha, simpatia inteligente e um desfrute pleno da vida em seus planos mais elevados. A chave mestra ensina o uso do poder da mente, o verdadeiro poder da mente, e não quaisquer substitutos ou deturtações. Não tem nada a ver com hipnotismo, magia ou quaisquer das mais ou menos fascinantes ilusões pelas quais muitos são levados a acreditar que algo pode ser obtido sem esforço. A chave mestra cultiva e desenvolve a compreensão que lhe permitirá controlar o corpo e, assim, a saúde. Ela melhora e fortalece a memória. Desenvolve a percepção profunda, aquele tipo de percepção tão raro, a característica distintiva de todo homem de negócios bem-sucedido, o tipo que permite ver as possibilidades assim como as dificuldades em toda situação, o tipo que capacita a discernir oportunidades muito próximas, pois milhares deixam de percebê-las quase ao alcance das mãos, enquanto trabalham industriosamente em situações que, sob nenhuma hipótese, podem resultar em retorno substancial. A chave mestra desenvolve o poder mental, o que significa que os outros reconhecem instintivamente que você é uma pessoa de força e caráter e passam a querer fazer o que você deseja. Significa que você atrai pessoas e coisas, que você é o que alguns chamam de sortudo, que as coisas acontecem a seu favor,
que você chegou a uma compreensão das leis fundamentais da natureza e se colocou em harmonia com elas, que você está em sintonia com o infinito, que compreende a lei da atração, as leis naturais do crescimento e as leis psicológicas sobre as quais repousam todas as vantagens no mundo social e dos negócios. O poder mental é poder criador. Ele lhe concede a capacidade de criar para si mesmo. Não significa a capacidade de tirar algo de outra pessoa. A natureza nunca age dessa maneira. A natureza faz crescer 2 lâminas de grama onde antes crescia apenas uma, e o poder da mente permite que os homens façam o mesmo. A chave mestra desenvolve a percepção e a sagacidade, aumenta a independência e a capacidade, bem como a disposição de ser útil. Ela destrói a desconfiança, a depressão, o medo, a melancolia e toda a forma de carência, limitação e fraqueza, incluindo a dor e a doença. Desperta talentos adormecidos, fornece iniciativa, força, energia e vitalidade, e desperta a apreciação do belo na arte, na literatura e na ciência. Ela transformou a vida de milhares de homens e mulheres ao substituir métodos incertos e vagos por princípios definidos, estabelecendo princípios como o fundamento sobre o qual todo sistema de eficiência deve se apoiar. Albert Gary, presidente do Conselho da United States Steel Corporation, afirmou: os serviços de conselheiros, instrutores e especialistas em eficiência na gestão bem-sucedida são indispensáveis para a maioria das empresas de grande porte, mas considero o reconhecimento e a adoção de princípios corretos de importância muito maior. A chave mestra ensina princípios corretos e sugere métodos para a aplicação prática desses princípios. Nisso, difere de qualquer outro curso de estudo. Ela ensina que o único valor possível que pode ser atribuído a qualquer princípio está em sua aplicação. Muitos leem livros, fazem cursos por correspondência e assistem a palestras durante toda a vida sem jamais avançar na demonstração do valor dos princípios envolvidos. A chave mestra sugere métodos pelos quais o valor dos princípios ensinados pode ser demonstrado e colocado em prática real na experiência diária. Há uma mudança no pensamento do mundo. Essa mudança está ocorrendo silenciosamente em nosso meio, e é mais importante do que qualquer outra pela qual o mundo tenha passado desde a queda do paganismo. A atual revolução nas opiniões de todas as classes de homens, tanto as dos mais elevados e cultos quanto as da classe trabalhadora, não tem paralelo na história do mundo. A ciência, nos últimos tempos, realizou descobertas tão vastas, revelou uma infinidade tão grande de recursos, desvendou possibilidades tão enormes e forças tão insuspeitas, que os homens de ciência cada vez mais hesitam em afirmar certas teorias como estabelecidas e indubitáveis, ou em negar outras como absurdas ou impossíveis, e assim, uma nova civilização está nascendo. Costumes, credos e crueldade estão desaparecendo. Visão, fé e serviço estão tomando seu lugar. As algemas da tradição estão sendo derretidas da humanidade, e à medida que a escória do materialismo é consumida, o pensamento é libertado e a verdade se ergue, plena e luminosa, diante de uma multidão maravilhada. O mundo inteiro está à beira de uma nova consciência, um novo poder e uma nova realização dos recursos existentes dentro do próprio ser. O século passado testemunhou o mais magnífico progresso material da história. O século presente produzirá o maior avanço em poder mental e espiritual. A ciência física resolveu a matéria em moléculas, as moléculas em átomos, os átomos em energia, e coube a Sir Ambrose Fleming, em um discurso perante a Royal Institution, resolver essa energia em mente. Ele afirma: em sua essência última, a energia pode ser incompreensível para nós, exceto como uma manifestação da operação direta daquilo que chamamos de mente ou vontade. Vejamos quais são as forças mais poderosas da natureza. No mundo mineral, tudo é sólido e fixo. No reino animal e vegetal, tudo se encontra em estado de fluxo, mudando continuamente, sendo sempre criado e recriado. Na atmosfera, encontramos o calor, a luz e a energia. Cada reino torna-se mais sutil e mais espiritual à medida que passamos do visível para o invisível, do grosseiro para o sutil,
do baixo potencial para o alto potencial. Quando alcançamos o invisível, encontramos a energia em seu estado mais puro e mais volátil. E assim como as forças mais poderosas da natureza são as forças invisíveis, também encontramos que as forças mais poderosas do homem são as suas forças invisíveis, sua força espiritual. E o único meio pelo qual essa força espiritual pode se manifestar é por meio do processo do pensamento. Pensar é a única atividade que o espírito possui, e o pensamento é o único produto do pensar. Adição e subtração são, portanto, operações espirituais. O raciocínio é um processo espiritual, as ideias são concepções espirituais, as perguntas são refletores espirituais, e a lógica, o argumento e a filosofia constituem uma maquinaria espiritual. Cada pensamento coloca em ação determinados tecidos físicos, partes do cérebro, nervos ou músculos. Isso produz uma mudança física real na estrutura do tecido. Portanto, basta ter um certo número de pensamentos sobre um determinado assunto para provocar uma mudança completa na organização física de um homem. Esse é o processo pelo qual o fracasso se transforma em sucesso. Pensamentos de coragem, poder, inspiração e harmonia são substituídos por pensamentos de fracasso, desespero, carência, limitação e desarmonia. E à medida que esses pensamentos criam raízes, o tecido físico é modificado e o indivíduo passa a ver a vida sob uma nova luz. As coisas antigas realmente passaram, todas as coisas se fizeram novas. Ele nasce de novo, desta vez nascido do Espírito. A vida adquire um novo significado para ele. Ele é reconstruído e preenchido de alegria, confiança, esperança e energia. Ele passa a ver oportunidades de sucesso para as quais antes estava cego. Reconhece possibilidades que antes não tinham significado algum. Os pensamentos de sucesso com os quais foi impregnado irradiam-se para aqueles ao seu redor, e estes, por sua vez, o ajudam a seguir adiante e a elevar-se. Ele atrai para si novos e bem-sucedidos associados, e isso, por sua vez, transforma o seu ambiente, de modo que, por esse simples exercício do pensamento, um homem muda não apenas a si mesmo, mas também o seu ambiente, circunstâncias e condições. Você verá, você precisa ver, que estamos no alvorecer de um novo dia, que as possibilidades são tão maravilhosas, tão fascinantes e tão ilimitadas que chegam a ser quase desconcertantes. Há um século, qualquer homem munido de uma metralhadora Gatling poderia ter aniquilado um exército inteiro equipado com os instrumentos de guerra então existentes. Assim é também no presente. Qualquer homem que possua o conhecimento das possibilidades contidas em A Chave Mestra tem uma vantagem inconcebível sobre a multidão. E assim concluímos o prefácio da série Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Prepare-se, pois no próximo vídeo vamos mergulhar na parte 1, o poder da mente subconsciente, e aprender como sua mente pode criar os resultados que você deseja. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal Sabedoria Sem Limites, para continuar sua jornada rumo à sabedoria e ao sucesso. Nos vemos na parte 1.